Com relação às figuras geométricas em sinais, como é que eu vou apresentar um círculo? Eu posso usar uma imagem. Mas se eu fizer com as mãos, usando o sinal, usando configuração, então eu vou colocar, por exemplo, um círculo. Preste atenção onde começou e onde terminou. Mais uma vez. Preste atenção, por exemplo, que se eu fizer dessa forma, eu não fiz um círculo, passei direto. Então você tem que marcar o ponto onde começou e depois você terminar nesse ponto. De uma outra forma, você usando as duas mãos. Uma outra forma de apresentar o círculo é você pegar a mão em L, transformar em LC e fazer isso. Se fizer assim, onde? Lugar. Qual bairro que você mora? Casa, lugar. Onde você mora? Qual bairro que você mora? Mas se fizer em pé, é mais círculo. Uma outra forma de você fazer, por exemplo, uma esfera. Você faz envolvendo, como se... Você acredite que aqui no meio tem uma bola, tem uma esfera, tem um globo, e aí você faz isto. Você está transformando em esfera. O sinal para mundo, por exemplo, você faz dessa forma. Mas é como se tivesse a esfera, o mundo, o planeta, aqui no meio. Está com dificuldade de fazer isso? Faça o sinal de Libras. Só que em vez de uma vez para frente e outra para trás, faça as duas mãos para frente. E aí você, ó, e fechinhar. Esse é o sinal para o mundo, para o globo, para a Terra, para o planeta. E como vai ser um quadrado? Com as duas mãos ou com uma mão só, mas começando no ponto e terminando no ponto. E o triângulo? Uma reta é só fazer isso. Um ponto. Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, para os dois lados. Para apresentar o sinal de ângulo, você faz a letra em V, coloca S1 e faz ângulo, para dar a angulagem. Uma caixa, por exemplo, você vai usar esta mão e esta. Mas essa caixa pode ser grande, larga ou grande em altura. E aí você faz então esta apresentação de acordo com essa dimensão. É a amplitude, a dimensão você vai dar de acordo com a amplitude. Então uma caixa maior, uma caixa menor, maior, menor ou menos. Sinal de oval você vai fazer neste sentido, que é o mesmo sinal para a mão. Enquanto que o círculo, ou a circunferência foi dessa forma, o oval você faz esse sentido. O sinal de matemática, eu já vi duas formas de fazer o sinal de matemática. Você pega a mão, coloca em cima da outra assim, ou fazendo só o M, que é mais comum lá para o lado sul ou sudeste. Só que o M para matemática, e também isso aqui é para minuto. Para o segundo, não tem. Então, segundo no dicionário é a segunda pessoa, é o número ordinal. A derivação da hora, minuto e segundo, este segundo ou décimo de segundo, isso não é ensinado para os surdos. Muito mal se coloca o dia como 6 ou 7 AM, 3, 4 horas da tarde PM. Não se ensina 14 horas, 15 horas, 18 horas, 22 horas para o surdo. Dá mais trabalho, pelo menos do lado de cá. Não se ensina. E aí o surdo fica dizendo 7 AM, 4 PM. O surdo também não sabe que o dia tem 24 horas. Que começa o dia ao primeiro minuto, primeiro segundo do dia seguinte, da meia-noite. Não. Muitas vezes eles consideram que o dia começa quando ele acorda e acaba quando ele vai dormir. E daí muitas vezes passam a noite toda rodando, ou no computador, ou conversando, batendo papo, no shopping, numa parada de ônibus, num encontro, numa festa, como for, mas simplesmente
daí em diante vai perder o horário, porque no dia seguinte, quando acordar, é o dia que começou para ele. Isso muitas vezes complica em relação ao horário da escola, em relação ao horário de trabalho. Essas questões da construção do horário, da construção do cotidiano, das obrigações do cotidiano, é muito complicado para poder passar isso para o surdo. São questões sociais, de regras de convivência. Quer na escola, quer com a família, quer com o trabalho. Isso é muito difícil passar para eles. Por quê? Preciso exemplo, é preciso ser colocado construindo passo a passo e em língua de sinais. Situações bem adversas. Além do sinal de somar feito com a cruz, o sinal de mais também se faz o somar feito como sendo o sinal de conta. Então você fecha em S as duas mãos e encosta as duas. Se você for fazer isso em C, é comunicação. Bater em C, uma na outra, é que não está havendo comunicação. Então agora fechando em S, é o sinal de conta. Também eles usam para nota. Uma nota de uma avaliação. Uma avaliação, quanto foi? O aprova, o aprova, aprova. Quanto foi? Quanto foi? Para cima, para baixo? Boa, ruim? Quanto? Quanto? Então serve para soma, não necessariamente para somar. Para somar é realmente a cruz. E daí faz muitas vezes o algoritmo espacial. Por exemplo, ou este torna-se o algoritmo espacial, onde ele vai construir o que nós costumamos construir no papel, ele faz aqui espacialmente e vai para a conta do dedo se precisar. Esse aqui é um diminuir menos, menos, menos. Mas para diminuir para a conta você bota para baixo, nesse sentido. Ou assim ou para baixo. O sinal de dividir é feito com a letra, com o número 2. Ou a letra L, a configuração é a mesma, então nesta posição número 2, e você faz assim, uma vez, para dividir. Porque duas vezes é o sinal, mais duas vezes é o sinal de problema. Então, problema, problema seu, problema, preocupado. Mas isso aqui é uma vez só, dividir. Você pode usar para dividir, por exemplo, uma faca cortando. Então, cortou, dividiu duas vezes. Ou o sinal de bolo, dividir. Você está dividindo aqui em fatias. Mas não é utilizado para matemática. Para matemática é mais esse daqui. O sinal de percentual. O sinal de multiplicar é o x. Este x. Não é este x. Porque este x do alfabeto não é o sinal de multiplicar. Alguns surdos fazem este x como sendo de multiplicar. Mas isso é o x de letra. Não é o símbolo da matemática que é este x.